Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Alfredo Scaff Convida. E hoje o nosso convidado, que vai debater uma série de temas interessantes com relação à advocacia e o mundo dos operadores do direito, é o meu amigo, o Dr. Ricardo Sayegh, que é professor da PUC de São Paulo e é livre docente em Direito Econômico. Não sei se vocês têm ideia o que é ser um professor livre docente, para quem nunca ouviu essa expressão. A livre docência se consegue depois que a pessoa fez um mestrado, que não é uma coisa tão fácil de conseguir, depois fez um doutorado e depois fez a livre docência, que ele pode dar aula em qualquer lugar do mundo. Então o Dr. Ricardo Sayegh é um especialista em Direito Econômico, mas também vai conversar com a gente sobre a questão da advocacia paulista, né? Ele é um dos líderes do movimento Te Represento e tem conversado com advogados de todo o estado, nos 500 e poucos municípios, preparando eventualmente uma formação de ideias para o ano que vem. Então, Ricardo, prazer em estar aqui conosco. Muito obrigado. Esperamos muito a sua presença aqui. Hoje, finalmente, você arrumou um tempo, graças a Deus. Estamos aqui para a gente debater uma série de ideias de tudo aquilo que você pensa e você vem lutando. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de dividir essa inquietação, né, com seus telespectadores, e parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Doutor Ricardo, nós temos hoje uma grande alegria, e eu acho que o estudante de Direito também, ele se sente muito protegido, vamos dizer assim, por uma instituição que até mesmo com ação direta de inconstitucionalidade pode propor, que é a OAB Nacional. A OAB realmente é uma instituição muito forte, uma instituição muito representativa e uma instituição que pode fazer muito pelos seus membros. Como que surgiu a ideia do movimento Te Represento? O Te Represento quer dizer que não estamos sendo devidamente representados e que seremos um dia melhor representados? Ou é uma divulgação de ideias dessa relação advogado-OAB? Na verdade, Alfredo, o que acontece é que, infelizmente, as nossas instituições, e dentre elas a Ordem, têm se omitido na defesa legítima da população. Está escrito na Constituição que todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo. E quem é o representante legítimo da sociedade civil não é o Estado, não é o Ministério Público, não é a magistratura, não são os poderes constituídos, mas sim a advocacia. Infelizmente, por conta dessas omissões por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de representar legitimamente o povo, de enfrentar essas demandas que as ruas clamam, não é? É evidente a não participação da Ordem nessa movimentação popular que tem ocorrido de forma clara, absolutamente implacável em face de todo esse mar de lama que nós vivemos nesse país. Por conta disso, o movimento Te Represento surgiu através do IBRAD, que é o Instituto Brasileiro do Direito de Defesa, que luta contra a impunidade, luta pela concretização da Constituição. É um movimento presidido pelo advogado Roberto Parentoni, e a partir daí a ideia é agrupar os advogados, aproximando os advogados da população, para que de fato os advogados de forma ordenada, estratégica e coletiva possam defender as demandas reais do povo do Brasil. Ricardo, como eu disse, a OAB realmente ela tem um orçamento maior do que muitos municípios do Brasil. Eu acho que de um percentual até significativo do nosso país. E em contrapartida a isso, a gente percebe que há uma série de medidas institucionais que estão encolhendo a advocacia. Quer dizer, estão deixando o advogado tímido, né? Estão deixando o advogado com medo de exercer a profissão na sua plenitude. O que a OAB pode fazer com esse seu, não só pelo poder financeiro, mas também pelo seu poder institucional e político? O que ela poderia fazer para que o advogado, não é que ele tem que se sentir que ele pode tudo, mas a relação cliente-advogado, essa prerrogativa de função, você não acha que isso tem que ser bem melhorado, isso tem que ser aprimorado? É exatamente isso, sabe, Scaff, que eu coloquei.
Na medida em que o advogado é manietado, o povo é manietado. Certo. Então a OAB não pode ficar aprisionada, ela não pode ficar refém, ela não pode ficar sujeita a interesses meramente corporativos, sem que ela cumpra a sua função estatutária de defender institucionalmente a própria nação. O representante legítimo da sociedade civil é a Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso que ela tem esse orçamento, que é compulsoriamente recebido por ela, por parte de nós, advogados individualmente. Esse orçamento não é sujeito ao Tribunal de Contas, justamente para não ficar refém do Estado. E dentro de toda essa estrutura institucional de proteção da sociedade civil, a Ordem dos Advogados do Brasil tem que cumprir a sua função. Infelizmente, por conta dessa omissão no cumprimento dessa função institucional, surgiu o movimento Te Represento, que busca valorizar a advocacia, mostrar qual é o real papel do advogado, que individualmente defende o cidadão anônimo e cumpre essa função de efetivação, de concretização da cidadania, porque cidadania é o direito a ter direitos, e ninguém, quando pode ter seus direitos, se não for através de um advogado, quando seu direito é perturbado ou violado, e institucionalmente através da Ordem dos Advogados do Brasil, através da nossa entidade. A nossa entidade tem que efetivamente cumprir o seu papel institucional, de mostrar, para se aproximar da população e mostrar para a população que ela tem um guardião, um defensor, um protetor, um sentinela permanente e que não faz parte do Estado. E justamente pelo fato de não fazer parte do Estado é que a ordem é livre para poder enfrentar até mesmo o Estado opressor. Esse é o X da questão. A ordem é um aparelho da sociedade civil, não é um aparelho do Estado. E esse aparelho é financiado pelos defensores legítimos da sociedade civil, que são os advogados, que não pagam uma anuidade barata, não. Pelo contrário, eles arcam do bolso a manutenção de uma entidade de proteção de toda a população, e por conta disso que é a entidade reconhecida constitucionalmente como essencial à administração da justiça, a ponto de poder propor ação direta até mesmo de inconstitucionalidade. Então, ou seja, exerce controle total sobre a nação. Basta querer, basta exercer o seu papel institucional estatutariamente consagrado. Ricardo, então pelo que você me está dizendo é o seguinte: obviamente a OAB não fica sujeita ao controle do Estado, o Tribunal de Contas do Estado também não teria sentido, uma instituição privada, somos nós que mantemos a OAB. E o que você está dizendo é o seguinte: o advogado lá na ponta, ele exerce um papel institucional no seu escritório, com seus interesses, levando as demandas do cidadão ao judiciário ou eventualmente a uma conciliação e outros mais. O que você está dizendo é o seguinte, que o advogado está fazendo isso sozinho, ele não está fazendo isso com a OAB junto com ele, quer dizer, está faltando um suporte permanente de fortalecimento da OAB. Eu queria que você me explicasse o que exatamente está faltando. O advogado ele se encontra abandonado e ele cumpre esse mistério social sozinho, com suas próprias forças, sem uma coordenação institucional que tinha que partir da nossa própria entidade. A OAB ela é privada no sentido de que é a entidade dos advogados, mas ela é pública no sentido de que ela pertence a toda a nação. O objeto de trabalho do advogado é a cidadania. Sempre que seu direito é perturbado, sempre que seu direito é violado, você deve procurar um advogado. Não é à toa que o CNJ registra 97 milhões de ações em curso. Mas isso significa o quê? Uma cidadania doente, um país de instituições fracas, um país lamentável, que não obstante seja o sexto PIB do mundo, o nosso povo vive na 79ª posição do IDH. Isso não pode mais acontecer, isso tem que acabar. Esse desnivelamento das coisas tem que mudar. Esse país não pertence a um punhadinho de ungidos, de privilegiados. Esse país pertence a todos nós. E a quem cumpre esse papel de entregar o país para o povo do Brasil? Cumpre aos advogados, através de uma coordenação institucional da entidade. Individualmente, cada advogado defende o cidadão anônimo, a pessoa do povo. E coletivamente,
a Ordem dos Advogados do Brasil defende a nação. Isso tem que ser cumprido. Veja bem, com um orçamento que beira os 300 milhões de reais anuais, a instituição tem que ter um departamento de estatística para poder fazer política institucional, fazer com seriedade, fazer com dados concretos e poder avançar. E avançar em que sentido? No benefício do povo. A eficiência da advocacia, a eficiência da Ordem dos Advogados do Brasil é te proteger. Então você deve valorizar o advogado. Você deve entender que graças a Deus existe advogado. Que não é à toa que os advogados são os guardiães, os sentinelas permanentes do teu direito. Porque quando o teu direito é violado, quando o teu direito é perturbado, e não é poucas vezes que isso acontece, você deve se socorrer a um advogado. E é sempre o advogado que vai lá, vai estar do lado da pessoa, por pior que seja o problema da pessoa. E isso não aproxima o advogado do lado errado das coisas. Pelo contrário, aproxima o advogado do lado certo das coisas. Porque o Sobral Pinto já dizia, a gente odeia o pecado, mas ama o pecador. Esse é o sentimento de fraternidade que tem que ser pautado, que está escrito no preâmbulo da Constituição e que de fato é concretizado por nós advogados. Nós, advogados, temos como a nossa dignidade, a nossa arma, o nosso escudo, e emprestamos a nossa dignidade para defender a sua dignidade. Então nós temos que ser valorizados, fortalecidos. Não há dúvida disso, mas nesses últimos 4, 8, 12 anos, não importa, quais foram as atitudes que faltaram em termos de instituição? Quer dizer, que a OAB poderia ter agido e você acha que ela não agiu? É a coisa mais simples. Veja esses movimentos populares que estão ocorrendo hoje, que aconteceram semana passada e semana retrasada, não é? Aonde estava a Ordem dos Advogados do Brasil? Você acha que a OAB tinha que estar como instituição? Ela tinha que estar como instituição na rua? Lógico, ela tinha que estar como instituição próxima do cidadão. Nós temos que aproximar a ordem da advocacia e aproximar a advocacia da população para que o advogado seja entendido, compreendido, conhecido, admirado e amado por cada uma das pessoas dessas 200 milhões de vidas que existem nesse país. E você acha que... eu tô de acordo, e é um trabalho árduo, isso que você está propondo, não é uma coisa fácil, porque a advocacia é uma profissão liberal, né? Ele é uma profissão autônoma, né? As pessoas têm que cuidar dos seus interesses. É difícil você também angariar advogados que tenham essa visão de grupo, né? De coletivo, de fazer com que a instituição funcione para ele e não eventualmente somente porque ele paga uma anuidade e ele tem uma máquina de xerox boa, que ele tem uma sala bonita. Isso é obrigação que... Não, faz parte. Faz parte, mas o que está faltando na sua visão, Ricardo, é esse lado humano, né? Esse lado participativo, esse lado de dizer, olha, você pode contar comigo em qualquer situação, não só vocês advogados, mas a OAB como uma instituição pública de quando ela precisa se manifestar publicamente. É mais ou menos isso. Claro, não é de quando, é de sempre. Sempre. Porque é estatutariamente consagrado isso. Veja, o advogado ele precisa de estrutura. Da mesma forma que um soldado precisa de pólvora. O advogado precisa se alimentar. E ele é responsável pelo alimento das pessoas que ele ama, ou seja, da sua família. Advogado não é uma categoria de picareta, de safado, estelionatário, de sem vergonha. Advogado é uma categoria de mulheres e homens de bem, que se formaram, estudaram 5 anos, se submeteram a um exame dificílimo. 5 anos no mínimo. Que é o exame da ordem, no mínimo. No mínimo. Não é para ter habilitação profissional. 5 anos, se submeteram a um exame dificílimo para te ajudar, para te proteger. Agora eles precisam receber, porque não deixa de ser uma atividade profissional. Porque se eles fossem pagos pelo Estado, o Estado ia usar a advocacia como instrumento de opressão. Na China não existe advocacia. Em Cuba não existe advocacia. Em todo Estado opressor, a advocacia sempre foi a pedra no sapato. E ela sempre foi esvaziada ou até mesmo impedida.
Na Inquisição existia o defensor, mas não o advogado. E Jesus Cristo não é à toa que é tido como o maior de todos os advogados, o intercessor. Todo mundo precisa de um intercessor, todo mundo precisa de um protetor. No Estado militar, a estrutura do Estado é o soldado. No Estado civil, a estrutura do Estado é o advogado. Agora, o advogado, ele precisa subsistir. Ele come 3 vezes por dia, a família dele também. Ele precisa ter meios, instrumentos profissionais para poder atender. Hoje, o processo eletrônico está obrigando o advogado a se equipar tecnologicamente. Não basta mais a caneta e a folha de papel. Tudo isso implica em investimentos. E esses investimentos têm que ser financiados justamente por parte de quem? Daquelas pessoas que solicitam um advogado. O médico funciona assim, não é? Qualquer outro profissional. O contador, não é? Falando hoje do dia da declaração do imposto de renda, funciona assim. Enfim, o dentista funciona assim, o enfermeiro funciona assim, o farmacêutico funciona assim, o padeiro, o leiteiro e o açougueiro funcionam assim. E nem por isso as pessoas acham que tem qualquer tipo de problema pagar pelo leite, pelo pão e pela carne que coloca na mesa. Da mesma forma, funciona com o advogado. Os honorários advocatícios, eles não são preço, eles são honorários. E honorário significa pela honra do serviço prestado. É honrar o seu advogado. Quando você paga seu advogado, você está honrando o seu advogado. Você está honrando o seu defensor. Você está honrando o seu sentinela. E nada mais justo do que honrar aquela pessoa que te defende, que te protege, que te guarda, que garante que você tenha direitos. A pessoa não lembra que tem direitos quando ela não é perturbada, porque direito é mais ou menos parecido com o pneu para a população. A gente só lembra quando o pneu fura. Mas na hora que furou, você precisa do estepe, você precisa do macaco, você precisa ter todo o instrumental necessário e uma mão forte para levantar o carro e trocar aquela peça. Ricardo, você tem falado muito nos honorários, e isso é uma reclamação de grande parte da advocacia. A tabela da ordem, né, não é uma tabela conhecida da população. Você acha que essa tabela precisaria ser conhecida, ser revitalizada, para que haja aquela cultura do bem da consulta, né? Nós vamos ao médico e é automático pagar a consulta, né? E os médicos não fizeram tanta força para isso acontecer. É o que eu acho engraçado, né? O Conselho Regional de Medicina pode ser uma instituição forte, eu respeito, mas não chega, está anos-luz da força da OAB. Até pelo número de pessoas, pela dificuldade também do exercício da medicina, é praticamente o dobro da faculdade de Direito. Então são categorias que se complementam muito. Mas eu dou sempre o exemplo do médico, porque a consulta do médico é muito valorizada e é uma coisa natural. É aquele sentimento natural que você está acabando de dizer. E me parece que até hoje, é uma coisa engraçada, com toda a força da ordem, com toda a força institucional que a ordem tem, me parece que a consulta é uma faculdade, é uma coisa assim vergonhosa, que precisa ser prestada num primeiro momento para que o cliente eventualmente volte no escritório. Então eu estou percebendo, Ricardo, que o advogado está tímido, ele está amedrontado, sabe? Não existe aquela cultura do bem, do correto, né? Porque ninguém está patrocinando isso. A gente precisa lutar por essas coisas que são normais, que ainda numa categoria forte como a nossa, como você está falando, os honorários viraram tabu. Né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Aquele grande exemplo, né? Eu vou advogar criminalmente porque o cara paga quando ele está preso. Não. Ele não tem que pagar porque está preso, ele tem que pagar sempre. Tem que pagar por uma consulta. Ele tem que pagar pelo processo que ele responde solto. Ele tem que pagar porque ele está preso também. Né? É uma situação delicada, mas também é um serviço como qualquer outro. Aí a gente vai para a esfera civil e parece que as coisas mudam. Né? Que a consulta é assim, é assado, é mais ou menos, que precisa ter o processo de partido. Se não tiver um processo de partido, o escritório não se sustenta. Então, realmente, eu concordo com você em dizer que realmente os honorários advocatícios, eu queria saber dessa opinião sua,
com relação à tabela da ordem, se essa tabela funciona ou não, se ela está sendo eficaz ou não, porque isso está incomodando a nossa classe. Eu acho que a gente tem que divulgar amplamente e valorizar, explicando para a população o que significa o advogado e por que a razão, o motivo, a causa, o motor que deve levar cada pessoa ao pagamento dos honorários do seu advogado, que é honrar o seu protetor, honrar o seu defensor. E o advogado presta isso em caráter profissional e em caráter pessoal. O patrimônio dele, o patrimônio profissional dele é justamente essa disponibilidade de defender na sua cidadania. Na sua cidadania. Você quando é aviltado, você quando é atingido, você quando é perturbado e chega ao ponto de procurar um advogado, é porque a sua cidadania foi perturbada. E isso faz com que o advogado disponha de todos os seus recursos intelectuais, não é? e físicos, inclusive materiais, em seu benefício. A vitória do advogado é a sua vitória. A derrota do advogado é a tua derrota. Via de consequência, é evidente que o advogado tem que receber porque ele tem que se manter. Saco vazio não para em pé. E se a advocacia não parar em pé, quem não vai parar em pé é você, cidadão. Porque você vai ficar da sua cidadania esvaziado. Então a tabela da ordem tem que ser divulgada como parâmetro de dignidade dessa honra. Até para conhecimento da população, né? Para conhecimento da população e o que é minimamente correto. Porque ela é base, ela não é teto. O que tem que ficar muito claro isso. Ela é base no sentido do advogado se sentir aviltado, do advogado se sentir usado, dos honorários efetivamente serem praticados. Quando o advogado dá uma consulta, quando o advogado dá uma opinião, ele não está te transmitindo um sentimento, ele está te transmitindo um patrimônio técnico que ele construiu ao longo de uma carreira, de no mínimo 5 anos de estudo e de enfrentamento de um exame dificílimo que é o exame de ordem. O exame de ordem, ele te protege, ele te resguarda, ele habilita aquelas pessoas que construíram o patrimônio tal como uma construtora constrói um prédio e precisa de um habite-se para autorizar a moradia das pessoas. Porque senão o prédio cai. O prédio cai. E quem é soterrado com o prédio é você. Então você tem que entender que quando você paga o seu advogado, você está mantendo em pé os teus próprios direitos. Você não paga o advogado, o cliente não paga o advogado para agradar o advogado. Ele paga o advogado por ele, cliente. Porque pagando o advogado, mantendo materialmente o seu advogado, ele se mantém em pé, ele se mantém cidadão, ele se mantém com liberdade, com igualdade e com dignidade, porque estas são as bases do teu direito. E você precisa lembrar disso. Você precisa lembrar que o teu advogado é um profissional, que o teu advogado tem família, que o teu advogado tem contas todo santo dia e que as contas são incessantes, mês a mês. Não é melhor, dia a dia, mês a mês, ano a ano, as contas não param. Contas, impostos e morte são as coisas certas da vida. Então, por conta dessa certeza, em razão dessa certeza, tenha também uma certeza e um sentimento na tua alma. Pague seus advogados, valorize seus advogados, entenda como funcionam os honorários advocatícios, procure a tabela de honorários, que infelizmente não é o suficientemente divulgada e valorizada pela nossa própria entidade, mas veja quais são os parâmetros mínimos que o seu advogado deve receber. E se você paga menos que isso, ou se você não paga, aprenda com a tabela, se inspire nela e cumpra pelo menos ela. Ricardo, você sabe que essa discussão, e aqui no Brasil é muito comum que a gente discuta ainda coisas que a gente não precisava estar discutindo. Porque com a era digital, nós temos muitas coisas a aprimorar. Então, por exemplo, eu queria saber da tua opinião do seguinte: a fé pública do advogado, o documento eletrônico emitido pelo e-mail do advogado, né? Os advogados que não conseguem advogar por meios eletrônicos têm que ser respeitados.
E a gente percebe que a questão do cartório eletrônico está causando algum tumulto. A pergunta é, a gente não precisava fazer com que os congressistas nossos, e tem muitos advogados no Congresso, um percentual enorme, que eles vissem no advogado aquela pessoa que tivesse um pouco mais de poder de requisição documental, né? Que o seu e-mail fosse oficial, que ele pudesse eventualmente chamar as pessoas a testemunha e a depor por ele mesmo, não precisando usar a máquina judiciária para isso, e se responsabilizasse por isso. Nós não queremos só direitos e poder para exercer a nossa profissão. Eu acho que o mau advogado, Ricardo, tem que ser responsabilizado. Nós não podemos admitir também o advogado achar que ele é super-homem, que ele está acima da sociedade. Ele está para cumprir com o seu dever, mas ele precisa ter instrumento para isso. E nós também temos que ter instrumento para limpar da OAB determinadas pessoas que usam carteira para fazer bobagem. Então você tem aí um encontro de forças, né? Nós queremos fortalecer a figura, a carteira, né? Queremos fortalecer um instrumento de profissionalismo do advogado, mas também não podemos admitir exageros, né? Como eu defendo, por exemplo, você também deve defender com certeza o sigilo absoluto entre advogado e cliente. Claro. Mas obviamente que isso não pode extrapolar para uma esfera da maldade, mas tem que ter. Esse sigilo tem que ter, precisa ser regulamentado. Porque hoje a gente não sabe o que é sigilo entre advogado e cliente e o que não é. Fernando, eu faço que nem por partes, né? Você sabe de uma coisa? Posso te interromper? Alfredo, por partes. Você me chamou de Fernando e é engraçado. Acho que o meu nome tem uma sinergia com Fernando. Por causa do Alfredo. Porque meu filho se chama Fernando e alguns parentes meus me chamam de Fernando como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu te agradeço, você lembrou uma coisa engraçada agora. E olha, um beijo pro Fernando. Obrigado. Né? Alfredo, na realidade, amigo, eu penso o seguinte, o advogado é um agente da luz. E o advogado, ele tem uma missão de resgatar as pessoas. E diante de uma situação de trevas, ele joga a luz em cima da situação. Sim. O meu filho uma vez me questionou, eu tive que explicar para ele que nós somos agentes da justiça e pedimos justiça para os nossos clientes. Mas quando o nosso cliente não tem justiça, nós somos agentes da misericórdia. E nada aproxima mais uma pessoa de Deus do que a misericórdia. Então nós temos uma profissão sagrada. E essa profissão, ela incomoda os poderosos, ela incomoda o Estado, ela incomoda os agentes públicos, porque é você, povo, que incomoda o Estado, que incomoda os agentes públicos, que incomoda os poderosos. Porque eles esqueceram que o poder emana do povo, pelo povo e para o povo. E quem concretiza isso, quem luta por isso é o advogado. Então, evidentemente que a gente tem que facilitar, né, o advogado na inclusão digital e esse tipo de coisas. Enfim, ajudar o advogado em todas as áreas do exercício profissional. Esse era o último recado que eu queria deixar. Alfredo, meu amigo querido, né, pai do Fernando, desse menino lindo. E do Felipe. E do Felipe. Né, eu também tenho filhos, 4. Rodrigo, Leopoldo, Matheus e Tutu, Arthur, né? Eu queria deixar um beijo para você, para toda a sua família também. Obrigado. Né? E para todos os telespectadores. Muito obrigado. Volte sempre e vai voltar sempre com certeza. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista. Até a próxima segunda. Obrigado pela sua audiência. Tivemos com o Ricardo Saeg hoje aqui, um profissional de alto gabarito que nos deu uma lição de vida. Obrigado, boa noite a todos. Do